Hello galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? How are you guys doing? So guys, for today's class, I prepared for you actually a content really similar to from the previous class, if I'm not mistaken, previous video class, okay? That you guys worked with how far, how long, and how fast. Do you guys remember I gave you some examples and explanations about these 3 question forms that you guys can use to make questions related to distance, right? To time, periods of time, and etc. So you guys had to create some questions and answer these questions and post on Google Classroom. Today's activity and the content will be very similar to this, and let's get started to it. Então o conteúdo vai ser similar, como eu disse, e o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre how long, ok? How wide, how tall, and how heavy. Então primeiro aqui pra gente estar trabalhando, pra gente estar entendendo, eu vou estar explicando para vocês o que cada um significa, onde cada um desses é utilizado, certo? E aí eu vou explicar a homework de vocês. Então, basicamente, o how long ele é utilizado para falar sobre períodos de tempo. Então, how long nós utilizamos também na nossa previous class, na nossa aula anterior. Eu expliquei para vocês que, por exemplo, quando eu vou falar sobre uma trip, uma viagem, eu utilizo o how long para saber o quê? Quanto tempo que dura essa viagem, quanto tempo que eu gastei para fazer essa viagem. Então, eu vou falar, how long did you take to go to China from Brazil? Então, quanto tempo te tomou? Quanto tempo você levou para ir para a China? Para sair do Brasil e chegar na China? Oh, it took me 2 days and a half. Então, isso me tomou 2 dias e meio. Beleza. Eu posso falar, oh, it took me like 100 hours. Isso me tomou 100 horas. Então, depende muito da forma que você quer responder. Mas a pergunta de how long sempre vai ser relacionada a tempo. Então, o tempo que você demora para chegar em algum lugar dentro da sua cidade, na sua casa, em qualquer situação. Falando de tempo, vocês podem utilizar a pergunta com how long, ok? Ou até mesmo em situações de, por exemplo, how long did you take to graduate? Então, quanto tempo você levou para se graduar? Então é quanto tempo que dura seu curso da faculdade. Oh, it took me 4 years, it took me 5 years, 6 years, 11 years, ok? Então, tem mais essa situação, entre várias outras que a gente pode estar utilizando. Vamos lá então para o how wide. How wide significa basicamente, wide é largura, amplitude. Então quando eu vou dizer how wide is it, quão largo é isso, quão amplo é isso, eu posso estar utilizando também para uma infinidade de situations, alright? Eu posso estar falando sobre um carro, eu posso estar falando sobre um caminhão, por exemplo. Se eu estou falando de uma entrada, pode ser a entrada de um prédio, de um condomínio, por exemplo. Eu vou perguntar, how wide is it? Quão largo é isso? Porque às vezes o meu carro é um carro mais largo e ele às vezes não vai passar nessa entrada. Eu tenho um caminhão, eu não tenho um carro. E aí eu vou precisar saber, ok? Tanto de altura quanto de largura, mas no caso, how wide é sobre a largura, a amplitude. Ou eu posso perguntar também, how wide is this river? O quão amplo é esse rio? Então tem outras situations que eu posso estar utilizando aí para trabalhar dessa forma, beleza? Então, how wide? How wide? Mas de qualquer forma eu vou estar colocando uns exemplos no final do vídeo que já vai dar um auxílio para vocês. Lembrando que você não pode copiar os exemplos do vídeo, mas se vocês entrarem na internet, vocês encontram vários outros exemplos para ter inspiração para criar, ok? Os próprios de vocês. Pode criar também no DeepL, no tradutor, e aí vocês têm uma base maior também, ok? Next one is how tall. How tall é quão alto. Eu poderia utilizar o how tall para objetos, por exemplo. Geralmente o tall, o adjetivo tall, ele é utilizado para pessoas. Então eu vou falar que uma pessoa é alta, this person is tall. Se a pessoa é baixa, this person is short. E aí, por que eu tenho o how tall? Aqui, o quão alto. É totalmente errado eu utilizar isso para um object, por exemplo, para um prédio. Não é errado. Por um monumento, por um poste de luz.
não vai ser errado, as pessoas vão me entender. Mas eu também posso utilizar a expressão how high. Então eu vou deixar isso daqui dividido para vocês. Vocês vão escolher se vocês preferem trabalhar com how tall ou how high. Dá preferência para pessoa quando utiliza um tall, ok? Então, how tall is your mom? How tall is your dad? How tall is your friend? How tall is your neighbor? Ok? Agora vamos perguntar sobre prédios. How high is the highest building in your city? Quão alto é o maior prédio, mais alto prédio na sua cidade? Aí eu vou falar, esse prédio tem tantos metros, esse prédio tem tantos andares, ok? Fica da livre escolha de vocês. E por último, opa, sorry. Por último a gente tem o how heavy. Aí o how heavy só tem esse mesmo significado, que é pesado. Então, quão pesado é alguma coisa? Heavy, pesado, soft, leve, ok? Ou light também pode ser utilizado para leve. Então, heavy eu posso utilizar, por exemplo, how heavy is this tractor? Quão pesado é esse trator? Esse trator pesa tantas toneladas. How heavy is this animal? How heavy is this book? How heavy is this structure? Ou how heavy is this statue? How heavy is this cabinet? Geralmente quando a gente carrega algum objeto, né, por exemplo um armário, how heavy is this cabinet? Oh, it's too much heavy. Aí eu posso falar, é muito pesado, certo? Quando eu não quero especificar realmente o peso exato. Ou quando eu não sei também, né? A maioria dos casos pode ser que eu não saiba o peso das coisas, que eu não saiba a altura exata das coisas, então eu não preciso exatamente colocar, isso mede exatamente assim. A não ser que eu queira colocar, ok? Aí eu pesquiso na internet, entre outros aspectos. Professor, mas eu vou ter que ter esse trabalho todo, eu não posso inventar ou a altura, o peso, a largura? Pode inventar também. O importante é que vocês utilizem as estruturas dadas na aula, independente se a informação for true or false, verdadeiro ou falso, ok? Porque quanto mais vocês inventam, mais vocês criam, isso é até melhor, porque vocês aprendem mais vocabulários diferentes em inglês, ok? Então sempre que vocês tiverem a oportunidade de criar, de inventar algo, é até melhor do que vocês utilizarem uma coisa fácil que já existe, ok? Então, be creative. Basicamente são essas as opções que eu tenho para vocês na aula de hoje e as explicações também. É bem facinho esse conteúdo. Quem tiver dificuldade pode me chamar, pode me dizer que aí a gente vai estar trabalhando, ok? Em cima disso, me manda mensagem no WhatsApp se vocês não entenderam, porque isso daqui é uma continuação do conteúdo passado. Então, às vezes, se vocês não entenderam o conteúdo passado, vocês também não vão entender esse, e aí acaba que fica complicado. Então, o Mister faz uma chamada de... Na verdade, eu troco o conteúdo planejado, eu faço na nossa live para explicar um pouquinho melhor sobre cada um desses conteúdos, ok? E eu acho que eu até vou fazer isso mesmo vocês não pedindo, porque até hoje ninguém me pediu nada, creio eu que todo mundo tenha entendido tudo, certo? Mas eu acho que eu vou dar uma trabalhada, dar uma revisada nesse conteúdo, que é conteúdo de prova e é bastante importante, ok? E aí, para finalizar, temos os nossos homeworks, que a homework de vocês basicamente fácil. Então vocês vão criar, da mesma forma que foi na aula anterior, perguntas, certo? You're gonna create questions. Uma pergunta para how long, uma pergunta para how wide, uma para how tall ou how high, depende de qual você utilizou, e uma pergunta para how heavy. E aí, qual que é o objetivo? Make one question and answer each. Então vocês vão criar uma pergunta para cada uma dessas e responder cada uma dessas perguntas. Então, o que é bacana eu trabalhar nessa atividade, nesse exercício? Sempre que possível, para vocês estudarem, para vocês assimilarem mais ainda a matéria, cria uma frase para cada um desses. Até mesmo os da aula anterior, que eu utilizei com vocês, o how long, how fast, how far. Cria uma frase para cada um deles, ou pesquisa na internet uma ou duas frases para vocês terem uma base, ok? Porque basicamente vai ser isso que eu vou pedir na prova de vocês. Então, assim que vocês conseguirem dar essa estudada, dar essa praticada, porque principalmente quando a gente cria frases, quando a gente cria parágrafos, a gente memoriza muito mais fácil as expressões em inglês, ok? Então é basicamente isso, galera, o nosso conteúdo para hoje. Não se esqueçam, a atividade de vocês, então, 7º ano, é para postar lá no mural do Google Classroom, beleza? Assim como foi a outra atividade.
Então, sempre que não é atividade de live, ou seja, que eu posto o slide lá e peço uma homework para vocês no slide, são exercícios de vídeo, pode postar lá no mural, a não ser que eu avise que tenha um tópico marcado lá já, ok? Então, guys, bye bye, see you, God bless you. Bom dia, meninos do sétimo. Vou colocar aqui para vocês a correção da nossa atividade, mas eu já quero adiantar que todas as atividades eu vou postar no Classroom, e as correções pelas lives, tá? Então, toda aula, as correções pelas lives, justamente para a gente avaliar aí quem tá fazendo as atividades e quem tá deixando sem fazer. Bom, para fazer agora, lá tem a pergunta número 1, trata-se de uma faixa, né, de recifes de corais, isso aí é uma barreira de corais, né, cerca de 250 mil quilômetros no litoral da Austrália, e ele é formada por pólipos. E aí ele pergunta, letra A, o que são pólipos de corais? Os pólipos, gente, eles são formas de quinidários, tá? Algumas características nós vamos colocar aí, né? Que eles têm forma cilíndrica, são fixos, né? Podem ser móveis, tem a boca voltada para cima. Isso aqui tudo eu falei na nossa live dessa semana, né? A gente revisou esses conteúdos. Que seres vivos podemos encontrar nos recifes de corais? Então, nós podemos encontrar nos recifes poríferos, quinidários, protistas, peixes e entre outros seres vivos marinhos. Letra C. Os pólipos que formam os corais podem medir de 2,5 milímetros a 1,2 centímetros de comprimento. Porque animais do tamanho reduzido como esse são importantes na formação dos recifes? Meninos, os quinidários, eles participam da formação de recifes, produzindo calcário, que serve de base para a formação dos corais, tá? Então, eles têm tamanho reduzido porque o calcário, né, acaba reduzindo o seu tamanho também, ok? Aí vem mostrando, né? Na mitologia grega, Medusa era uma jovem que se considerava mais bela que as deusas do Olimpo. Esses dias eu assisti um filme que tinha essa deusa. A deusa Atena, como castigo, condenou-se a tornar uma gorgona, mulher de horrível aparência. Com isso, atribuiu-lhe características repulsivas, como serpentes vivas no lugar dos cabelos e olhar petrificante. O quinidário que chamamos de medusa recebe esse nome por causa dos tentáculos que se movem, como as lendárias serpentes da medusa. Então, lá, letra A, eu tenho o busto da medusa, né? Que vem lá da mitologia grega. E na letra B, eu tenho a espécie de medusa, que é um quinidário. Aí na letra A, que é na página seguinte, ela pede para você identificar os tentáculos. Eu vou dar um zoom aqui, como é o livro do professor, ele já está respondido. Olha aqui, ó. Então, você vai circular isso daí no seu livro e vai escrever tentáculos, certo? Na letra B, pergunta qual que é a importância dos tentáculos para o quinidário. Alguém na live fez essa pergunta para mim. Não foi bem desse jeito, mas perguntou qual que era a importância dos tentáculos. Aí eu falei, né, que ele tem função sensorial e auxilia, né, os quinidários a identificar suas presas, que é utilizado aí na alimentação e na sua defesa. Lembra? Eu respondi isso para vocês, que os tentáculos que eles não conseguem identificar nós como seres humanos, que não pode nos machucar. Eles entendem ou que a gente é uma presa ou um predador, então ele se defende, certo? Então,
os tentáculos têm essa função sensorial que vai auxiliar tanto na alimentação quanto na defesa. Letra C. A gorgona, a medusa, transformava em rocha aqueles que olhassem seus olhos, como uma forma de ataque aos que observassem sua aparência. De que forma o quinidário conhecido como medusa ataca suas presas e se defende quando algum ser vivo se aproxima dele? Os quinidários, eles possuem, né, os quinodócitos, que ativam os nematocistos. Também falei isso na live, né? Mostrei para vocês o desenho. Dentro dos nematocistos tem uma substância venenosa que são inseridas nos ser vivos. No nosso caso, ele causa irritação, que fica como sendo uma queimadura na pele. Então, vai colocar que eles têm os quinodócitos e os quinodócitos têm os nematocistos, que quando alguém aproxima dele, né, ele lança o nematocisto, que ao encostar na presa ou no outro ser vivo, libera substâncias venenosas aí que tem a função de paralisar, ou no nosso caso, de queimaduras. Qual a relação entre os tentáculos do quinidário e seu mecanismo de defesa contra os predadores? Gente, os tentáculos, eles possuem muitos quinodócitos que auxiliam na defesa. Os quinidários, como as anêmonas do mar, abrigam algas microscópicas chamadas zooxantelas, próximo aos seus tentáculos. As zooxantelas produzem nutrientes por meio de fotossíntese, e essa é uma relação de mutualismo que permite a ambos a desenvolverem águas rasas, locais pobres em nutrientes. Letra A. Qual é a vantagem dos quinidários de abrigar as zooxantelas? Ao abrigar as zooxantelas, os quinidários, eles aproveitam, né, os nutrientes resultantes da fotossíntese dessas algas. E aí ele completa a sua nutrição. Então, ele vai utilizar ele para a sua alimentação. Então, se vocês quiserem colocar de forma mais simples, coloquem que é para ajudar na alimentação, na sua nutrição. Próximo a algumas espécies de anêmonas do mar, podemos encontrar peixe-palhaço. Esses peixes não são feridos pelos quinidários. Qual é a vantagem da presença do peixe-palhaço para o quinidário? Gente, os quinidários, eles ganham proteção, tá? Porque o peixe-palhaço, ele ataca os predadores das anêmonas do mar, certo? A gente estudou isso quando nós estudamos relações ecológicas no primeiro bimestre. Letra C. Assim como os quinidários, os poríferos podem abrigar algumas espécies de animais. Que vantagem os seres vivos que vivem com os quinidários e os poríferos têm? Gente, ambos são beneficiados. De que forma, tá? As esponjas e os quinidários oferecem abrigo e proteção aos animais que vivem com eles, tá? O para fazer agora a distribuição das esponjas no ambiente depende de uma série de fatores. Um deles é o tipo de substrato no qual elas se fixam. Algumas esponjas são denominadas escavadoras, pois apresentam a capacidade de perfurar rochas, corais, substratos calcários e conchas para se abrigar. Esse processo é conhecido como bioerosão, pois elas agregam métodos químicos e mecânicos de perfuração. O processo de bioerosão muda a forma nos recifes de corais e danifica as culturas de ostras. Letra A. Que tipo de substrato as esponjas podem se fixar? Gente, as esponjas, elas vão fixar em rochas, conchas, madeira, areia, lama ou corais. Essa eu respondi com vocês na live da semana passada. Letra B. O fato que as esponjas viverem fixas sobre um substrato é uma das características que levaram os pesquisadores ao longo do tempo a pensar que eles fossem vegetais e não animais.
Cite outra característica dos poríferos que se assemelhavam aos vegetais. Meninos, eles são pluricelulares, assim como os vegetais, e têm ausência do sistema muscular. Letra C. Que característica das esponjas nos permite classificá-lo como animais? Gente, eles são eucariontes, pluricelulares e heterotrófos. Lembrando que os vegetais, eles são autrotrófos, tá? Então, a principal característica que diferencia as esponjas das plantas é porque eles são heterotrófos. Letra D. Lembrando que heterotrófo é aquele que não produz seu próprio alimento. Como é a alimentação dos poríferos, sabendo que eles vivem fixo em um substrato? Meninos, eles utilizam o fluxo de água para se alimentar. Então, quando a água entra no corpo deles, né, nessa água tem partículas de alimentos que vai ser filtrado. E aí tem as células chamadas de coanócitos, que vai auxiliar nessa captura de alimento e digerir. Então, a digestão ela é intracelular, dentro da célula. Questão 2. Observa as imagens e em seguida assinale qual filo se refere à reprodução representada em cada imagem. Eu vou dar um zoom aqui para vocês usarem aqui, ó. Na primeira figura, tá mostrando uma reprodução assexuada. Então, qual que é o filo? É porífero e a reprodução assexuada. Então, você vai marcar um xizinho aí. Na próxima, eu tenho um porífero. Também vou marcar filo do animal, porífero. Tipo de reprodução. Nesse caso, eu tenho uma reprodução sexuada. O gameta, que é o espermatozoide, sai do porífero macho, né? Cai na água que entra dentro do corpo da fêmea, fecunda e sai uma larvazinha pela abertura, pelo ósculo, e se fixa no substrato e ele desenvolve. As questões. Essa questão aí é para você explicar diferenciar os dois tipos de reprodução. Então, a reprodução sexuada tem troca de gametas e a reprodução assexuada, ela não tem troca de gametas, tá? Então, o indivíduo se desenvolve a partir do corpo do outro animal. A questão 3 e a 4, eu já tinha combinado com vocês de responder com vocês na live, tá? Tá ok? Beijos, então. E aí segue a aula de plateumintos. Segue a aula para vocês de plateumintos. Bom dia, meninos. Vamos dando sequência aí aos nossos animais invertebrados com os plateumintos, né? Eles são vermes de corpo achatado, achatados, né? Esses são parasitas de seres vivos. Vocês vão ver, nós vamos estudar 3 plateumintos, que é as planárias, Esquistossoma e Atênia, mas nós temos outros animais, né? Outros seres, mas que podem causar doenças, tá? Eles são chamados de vermes chatos, né? Porque o corpo deles é achatado. Aí, como exemplo, nós temos a planária, o esquistossoma solitária, que é a tênia, tá? Esse termo solitária já quase não utiliza mais. Esses são os 3 principais que causam doenças nos seres humanos. O corpo deles é achatado dorsalmente, são de vidas livres ou alguns também parasitam e ele agora vai surgir o sistema excretor. Lembra que nos quinidários e nos poríferos a gente não tinha. Nos quinidários surgiu lá a boca, mas ele não tinha sistema digestório ainda, né? Era intracelular. Agora aqui a gente já vai ver a presença do sistema excretor. Lembrando que eles são animais, então eles são eucariontes, pluricelulares e heterotrófos, tá? O corpo desses animais ele vai possuir tecidos e órgãos, assim como dos poríferos e quinidários. Eles vão começar a surgir, né, características diferentes dos outros grupos.
Como eu já falei, são vermes que possuem corpo chato e alongado, né? Característica, eles podem ser aquáticos ou terrestres e o tamanho ele é variado, ele pode ser de milímetros a metros. Aí eu tenho a foto da planária, que ela é milímetros, então a gente às vezes não consegue ver com o olho nu, somente na presença do microscópio, e a tênia na mão do cara, que ele chega a metros, tá? Eu coloquei de forma mais simples, porque se eu pego algumas outras imagens, elas dá nojo, né? Então, alguns alunos aí não conseguiram nem assistir o vídeo. As planárias, elas têm a pele, ela apresenta como se fosse um muco, né? Ela é ciliada ventralmente e facilita o movimento. A respiração dela é cutânea e algumas espécies são anaeróbias. Tem ausência de sistema circulatório, ela não tem sistema circulatório ainda. Apresenta respiração pela pele, por isso que ela é escrita cutânea. Digestão, o sistema digestivo delas é incompleto, meninos. Então, ela tem a boca, ela tem um tubo digestivo, tem a faringe, né? Mas ela ainda não vai ter o intestino. A digestão ainda é extra e intracelular. Tem o intestino ramificado. A tênia, ela não tem tubo digestivo. Aqui eu tenho o exemplo de uma planária, certo? A planária que vocês conseguem visualizar. Aí eu tenho os ocelos, que é uma estrutura que vai permitir a percepção de luz, não são olhos, tá? E na cabeça. E no corpo eu tenho a boca, a faringe e o intestino. A excreção delas é por célula flama e a principal forma de excreta é a amônia. Gente, eu tô falando bem básico, mas depois a gente vai voltar a estudar elas, tá? E no livro de vocês, na página 21 e 22, tem também falando sobre cada um, planária, esquistossomo e tênia de forma separada, que é a fisiologia dos plateumintes. Essa fisiologia é o corpo, tá? Olha aqui, uma planária, olha tanto que ela é linda, né? Esse aqui, claro que é colorida artificialmente, colocado corante, então dá pra gente ver esses dois pontinhos pretos, é o ocelo, que é responsável pela captura de luz, tá? Ele se locomove bem rapidamente. E a locomoção deles é por deslizamentos, tá? Eu tenho a classificação delas, que é a tubelária, que são os aquáticos e de vida livre, que é a planária. A trematoda, que são as que têm ventosas, que é o extossomo. E a cestoda, que é os parasitas que têm o corpo por segmentos, que é a tênia. Certo? Então, nós vamos estudar essas três. Olha aqui, exemplo de planárias na água. Outros tipos de planárias. Lindas elas, né? Olha aí que lindo. E aí, para vocês, né, a tarefa são as atividades no livro, módulo 3, página 18. Vocês vão copiar no caderno e responder. Essa atividade, ela tem uma pontuação de 1 ponto e a correção vai ser na live, no dia 25/8. Essa atividade ainda é do capítulo 8, tá? Então, é módulo 3, capítulo 8, página 18. Copiar as questões e responder no caderno, tá ok? Na próxima aula eu volto com plateumintes, com novas características para vocês, ok? Beijos e até a próxima aula.